Oi gente, meu nome é Marcelo, eu sou da Voyager Club Viagens e eu tô vindo nesse vídeo para contar para vocês as 10 coisas mais importantes que você precisa saber se é a primeira vez que você vai ao Egito. E se é a segunda, terceira, de repente, deve ter alguma coisa interessante nesse vídeo para você também saber. Igual ao vídeo de Dubai, eu vou dividir esse vídeo em 10 tópicos. Esses 10 tópicos vão estar aqui embaixo no descritivo. Ah, e quem quiser ver o vídeo de Dubai também, o card está aqui em cima, é só clicar nele que você vai cair no outro vídeo. Mas aqui neste vídeo, embaixo no descritivo, eu vou dividir em 10 tópicos e cada um vai ter um tempo. Para você não ter que ver o vídeo inteiro, se por acaso você só está interessado em um tópico específico, é só ir lá, clicar naquele tempo que vai te levar diretamente ao tópico do vídeo que você acha mais interessante você saber naquele momento ou alguma dúvida que você tenha, tá? Então, os 10 tópicos serão: primeiro, moeda local; segundo, tomada e voltagem; terceiro, costumes e como é que é a segurança por lá; 4, chip de celular e WhatsApp, como funciona; 5, e no lugar de colocar, como eu fiz em Dubai, aonde se hospedar, eu coloquei visto e entrada no país, porque é um pouquinho mais delicado esse tema em relação a outros países. 6, idioma. 7, quanto levar. 8, que roupas vestir, o que levar de roupa. 9, o que fazer. E 10, como se locomover. Então, esses são os 10 tópicos que eu vou contar para vocês, que vocês precisam saber antes de ir para o Egito, já se preparando psicologicamente. Então, bora pro vídeo. Moeda local. A moeda local é a libra egípcia. Em relação ao real, o real é mais valorizado do que a libra egípcia. Para vocês terem uma ideia do câmbio, um real vale 3 libras egípcias. Um dólar, muito mais valorizado, são 16 libras egípcias. E um euro vale em torno de 18 libras egípcias. E a sigla da libra egípcia é EGP. Tudo que vocês virem EGP significa libra egípcia. É sempre bom ter um pouquinho de moeda local. Não troquem muito, porque a maioria dos lugares aceitam dólar e aceitam euros. Eles, inclusive, preferem receber em dólar e euro. Cuidado na hora de receber o troco. Tentem receber o troco em dólar e euro também, senão eles vão te dar em moeda local e para você ficar fazendo o câmbio é um pouco complicado. Por isso que é sempre bom ter um pouquinho de dinheiro local. Por exemplo, eu vou pagar uma caixinha para alguém, porque lá eles pedem caixinha para tudo. Você fez alguma coisa e eles te ajudaram, tem que dar uma caixinha. No restaurante tem que dar uma caixinha. Vão tirar fotografia tua, tem que dar uma caixinha. Assim que é sempre bom ter um pouco de moeda local para você pagar em libras egípcias e não ter que ficar manejando euro e dólar. Dependendo do lugar que você esteja, por exemplo, dentro de um cruzeiro pelo Rio Nilo ou dentro do hotel, eles aceitam tanto dólares como euros. Inclusive, alguns passeios locais são pagos em moeda estrangeira, não são pagos em libras egípcias. Mas por acaso você vai no mercado, quer comprar uma Coca-Cola, um biscoito, é sempre bom ter um pouco de libra egípcia no seu bolso, sendo que a grande maioria dos lugares, principalmente em zonas turísticas, eles aceitam euro e dólar com muita facilidade. 2. Tomada e voltagem. A voltagem local é 220 volts e a tomada é parecida com a nossa, mas essa de 2 pinos, que a nossa agora, não sei quem inventou essa moda de colocar mais um pino, ficaram 3 pinos, o de 3 pinos não entra. Mas se a tua tomada for uma tomada antiga de 2 pinos, que nem esse daqui, vai entrar com facilidade. Agora, se a sua tomada são de 3 pinos, tem que ter um adaptador para poder ser de 2 pinos, porque é esse tipo de tomada que ainda funciona lá no Egito, que nem a nossa antiga tomada. Costumes e segurança local. O país em si é extremamente seguro, tá? Porque as leis são muito rígidas. Se por acaso ocorre um assalto ou um roubo, a pessoa é punida de uma forma muito mais rígida do que aqui no Brasil. Então é raro que aconteça esse tipo de crime. O tipo de violência que tem lá é diferente da nossa, não é urbana, é mais militar. Então, dentro do Cairo você não percebe tanto isso. Já quando você vai se afastando
e indo para as fronteiras, é que você percebe uma coisa um pouquinho diferente. Mas nesse sentido de, vão me roubar, vão levar minhas coisas, vão me assaltar de mão armada, não se preocupa porque nesse sentido o país é muito seguro. Outro tema também é que as pessoas assediam muito gente lá. Se você tem grupo, você não percebe tanto. Agora, se você vai viajando sozinho, aí você vai perceber muito esse assédio. Eles veem que você não é de lá, aí começam a oferecer serviços, vem aquele cara da fitinha querendo amarrar uma fitinha no teu braço e depois vai querer cobrar dinheiro, vem outra pessoa te oferecer para tirar fotografia. E depois que ela tira a fotografia, ela vai pedir uma graninha, outra que vai querer te oferecer um passeio de camelo. E quanto mais diferente você é deles, maior é assédio. Homens e mulheres, tá? Vão querer tirar fotografia contigo, querer falar com você, porque você é diferente deles e isso chama muita atenção. Tá? Então, se prepare psicologicamente para isso. Agora, se por acaso você vai em grupo, não se preocupa, porque nos grupos já vai tudo muito pré-organizado, os lugares são muito turísticos, então o assédio não é tão grande. E mesmo que, por exemplo, você fique solto dentro de um bazar ou numa cafeteria, o assédio não é tão grande. Só quando você meio que se afasta dessas áreas e realmente acaba chamando muita atenção deles nesse sentido. E como o país é majoritariamente muçulmano, é difícil encontrar bebida alcoólica. Você não vai encontrar bebida alcoólica nos bares, nas cafeterias, por aí afora. Aonde você vai encontrar com um pouquinho mais de facilidade são dentro dos hotéis e nos cruzeiros pelo Nilo, que são já preparados para os turistas e eles são mais flexíveis nesse sentido. Fora disso, você não vai encontrar, inclusive não é aconselhável tomar bebida alcoólica pelas ruas. E uma outra coisa curiosa, chegando no aeroporto, não deixe pegar na sua bagagem, porque quando você chega, não está acostumado, nunca ouviu falar disso, aí de repente vem uma pessoa querendo pegar sua bagagem, principalmente se você está indo em grupo. Você acha que é alguém do receptivo que está pegando sua bagagem vai levar. E você deixa. Aí depois de certo tempo aquela pessoa te pede dinheiro. Não tem nada a ver com receptivo, são pessoas que pegam sua bagagem e vão levando, não vão roubar sua bagagem, mas vão pedir dinheiro depois pelo fato de ter carregado sua bagagem sem mesmo pedir para você. Assim que, cuidado com esse detalhe. E quando você for às compras, que é outra coisa também que eu não tenho muita paciência, porque eu gosto de comprar as coisas já com precinho na frente. Raros são os lugares que você vai encontrar os produtos com preços se você for comprar no bazar ou alguma coisa na rua. Se for ao supermercado já é diferente, tá? Mas para cá, se for um grande bazar, nessas lojas de souvenir, você não vai encontrar preço. E aí tem que ter um pouquinho de paciência para poder negociar. Os árabes são muito comerciantes, então você tem que ficar pedindo para baixar o preço. Aí você fala no seu inglês macarrônico, no, it's too expensive, cheaper, I want to pay less. E aí eles, oh no, $5, no, it's too expensive, $3. Não. Você vai se afastando e vai baixando. $3, $2, de repente ele está querendo te pagar para você poder levar o produto. É meio que um negócio meio doido nesse sentido, tá? Então, você tem que negociar e nunca pague, se por acaso o negócio não tem preço, você sabe que vai ter que negociar, nunca pague o primeiro preço que a pessoa está te oferecendo. Sempre tenta dar uma pechinchada e o que complica é que você não tem noção de valores entre uma coisa e outra porque as coisas não têm preço. E aí fica um pouquinho delicado nesse sentido. E outro truque, se por acaso forem assediar vocês demais, é você fala, se por acaso, não, shukran, que é obrigado, ou salam aleikum. Salam aleikum é uma saudação que significa a paz esteja contigo, alguma coisa assim. Também salam aleikum é utilizado quando você chega e tal. Então, duas palavras que você vai utilizar muito, shukran, obrigado, salam aleikum, oi, ou a paz esteja contigo, tchau, muito obrigado, até a próxima. 4. Chip de celular. Se por acaso você tem uma operadora que tem um bom plano internacional, você vai utilizar ele com muita facilidade lá fora, não tem problema, a cobertura do Egito é muito boa, principalmente dentro do Cairo, nas regiões turísticas. Agora, se você não quiser pagar um roaming muito caro e a tua operadora não tem plano para o Egito, compra um chip local. As duas grandes operadoras são Vodafone e Orange, que são muito fortes, inclusive lá na Europa. E o ideal é você comprar um plano só de internet, não para poder falar. Lá no WhatsApp não tem aquela proibição que tem lá em Dubai, ou nos Emirados, que você não pode falar, né, pelo WhatsApp, só mandar mensagem de voz ou escrever. Você também pode falar, Skype, etc. Não tem essa limitação. E, por exemplo, um plano, eu estou chutando, tá? De 20 gigas pode custar em torno de 15
a 20 dólares. Se você estiver viajando sozinho, logo no aeroporto você vai encontrar quiosques da Vodafone, quiosques da Orange. O pessoal fala inglês, mas o ideal é você pedir para que coloquem o chip dentro do seu celular e já instale o processo para você, porque as mensagens de processo de instalação do chip aparecem em árabe, não tem, né, a gente não vai entender aquelas letrinhas bem diferentes que eles têm lá. Se por acaso vocês estão viajando com a Voyage, não esquenta a cabeça, eu já falei com o guia local, ele já está acostumado. Ele já vai trazer vários chips para o navio e lá ele já coloca o chip para a gente já paga para ele, eles resolvem todo o problema. Quando você já pega no seu celular, já pega com ele funcionando. Detalhe, se você estiver viajando sozinho e for comprar alguma loja, não saia da loja sem o seu celular pegando a internet, porque se tiver algum pepininho, é melhor você resolver na loja com essa pessoa que fala inglês para desenrolar o processo com você. Com a Voyage não esquenta, porque lá chegando a gente compra direto com o guia local, ele faz tudo pra gente, é muito fácil. 5. Visto e imigração. No Dubai o item 5 era onde se hospedar. Mas no nosso caso não vou falar sobre esse tema, eu vou falar sobre o tema imigração, que é um pouquinho mais delicado, principalmente agora com essa época da pandemia. Lá no Egito é preciso visto de entrada no país. Você pode tirar lá em Brasília, ou 2, tirar diretamente no local, no aeroporto. Aconselho fortemente deixar para tirar no aeroporto, que não é complicado. Você compra tipo um selo, gira em torno de 25 a 30 dólares esse visto, que você cola no seu passaporte para poder passar pela imigração. Eles pedem para preencher alguns documentos também, inclusive dentro do avião, eles te dão um formulário, vou deixar a foto aqui para vocês poderem ver, para saber como é que se preenche, porque tem alguns dados importantes e não está escrito em português, para você saber exatamente o que vai preencher em cada item. E fortemente indicado que você preencha isso dentro do avião, para quando você chegar no aeroporto, na hora que for, né, andar e verificar a questão de por onde sair, onde é a imigração, você já vai estar com esse documento preenchido, não vai ter que ficar parando e preenchendo, porque às vezes eles pedem para preencher outros papéis, pedem algumas documentações. Outro detalhe também que no Egito eles pedem o comprovante de vacinação da febre amarela internacional. A mim nunca me pediram para ver, mas é bom levar pelo fato de que se precisar e se eles pedirem a gente tem. E o processo de imigração é muito fácil, rápido, sem burocracia. Se por acaso você está viajando em grupo, você está indo com a Voyage, não esquenta a cabeça em relação ao visto. Vão entrar algumas pessoas do nosso receptivo na parte de segurança que vão fazer todo esse processo para a gente. Inclusive, eu já mandei as cópias dos passaportes de vocês lá para o Egito para eles agilizarem mais ainda esse processo, para quando a gente chegar não ficar esquentando muita cabeça com a parte burocrática de imigração. Mas é importante que a gente já tenha essa fichinha que eles entregam dentro do avião já preenchida, porque isso a gente vai ter que entregar junto com os nossos passaportes ao pessoal do receptivo que vai fazer o processo de imigração para a gente, tá? Isso é muito importante. E atualmente eles estão pedindo um certificado internacional também de vacinação com as 2 doses. Não sei como é que vai ser no futuro, isso está mudando muito rápido. Às vezes eles pedem PCR, às vezes eles não pedem PCR, isso vai mudando e a gente só vai descobrir isso durante a viagem, porque tudo pode mudar de uma semana para outra. Assim que o certificado internacional de vacinação, por enquanto a gente estiver dentro da pandemia, eles estão pedindo. 6. Idioma. Gente, o idioma lá é o árabe. As 2 palavras que eu mais uso são salam aleikum e shukran. O resto é tudo em inglês. Eles falam muito em inglês, alguns em francês e um ou outro entende espanhol. Quem trabalha com turismo, tem muita gente que fala português, então não se preocupa com o tema, principalmente se por acaso forem guias locais. Os árabes são muito inteligentes, aprendem as línguas estrangeiras com extrema facilidade. Então vocês vão encontrar muita gente no comércio que ensaia um espanhol, um portunhol, e aí você não precisa nem gastar o seu inglês, porque o portunhol deles é tão bom que você consegue entender e negociar as coisas. Então, quanto a isso, não se preocupa. Se por acaso você for em grupo, esquenta menos a cabeça ainda, porque você está sempre com um guia que vai estar falando inglês e em português contigo e vai te ajudar em todos os sentidos. Então, nem se preocupa. Quanto levar para o Egito? Isso depende. O Egito não é um país caro. E se você vai por conta própria, sozinho ou sozinha, vai ter que almoçar, vai ter que jantar, tem hospedagem, aquela coisa toda. Mas os gastos do dia a dia, no máximo 60 dólares a 70 dólares você vai gastar no Egito e isso ainda vai sobrado. Se por acaso você vai em grupo,
você vai gastar menos ainda, porque na maioria dos passeios ou tem almoço incluso ou jantar. Se for a navegação pelo Rio Nilo, você só vai pagar a bebida e no final do circuito, o café da manhã, almoço, janta já está tudo incluso. Então acho que chutando para cima, no máximo US$ 50 por dia, bem chutado para cima. Aí você vai mais do que sobrado, porque é um país mais barato do que eu acho que o próprio Brasil. Inclusive fiz até uma listinha dos preços de algumas coisas por lá para vocês terem uma noção de valores. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma Coca-Cola no hotel, no restaurante, vai custar umas 25 libras egípcias. Isso seria US$ 1,50, mais ou menos. E uma Coca-Cola na rua vai custar umas 10 libras egípcias, que seria 50 centavos de dólar ou em torno de R$ 3 somente. Um jantar no hotel vai custar em torno de 10 a 15 dólares. Um fast food na rua de 2 a 5 dólares, no máximo 8 dólares. Um imã de geladeira de 1 a 2 dólares, se você negociar ainda consegue mais barato. E isso vai variando, você não vai gastar muito lá não. Mas se por acaso você vai comprar alguns souvenirs, roupas, coisas do gênero para levar de lembrança, etc., leva um pouquinho mais, né? Sempre bom e mais sobrado do que faltado. Mas independente do que seja, você vai pechinchando, vai baixando os preços e aquilo que você achava que com o dinheiro comprava um, você pode comprar até 2 ou 3. Depende da sua força de barganha, da sua capacidade de negociação. 8. Que roupa levar? Como eu falei, lá é um país predominantemente muçulmano, então as meninas vão muito cobertas, os meninos também vão cobertos, as roupas que eles utilizam são tipo túnicas, são bem diferentes das roupas ocidentais. Mas as roupas ocidentais são bem aceitas lá, evitando, evidentemente, muito exagero, né, muitos decotes. Mas se por acaso, inclusive, você estiver em grupo, viajando em grupo, com receptivo, não esquenta tanta cabeça com isso, porque você passa meio que desapercebido. Se por acaso você estiver viajando sozinho ou sozinha, aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a forma que você vai se vestir para não chamar tanta atenção. Porque só pelo fato de você ser diferente dele já chama um pouco. E se vestir de uma forma bem diferente, com muito colorido, com umas roupas que são um pouco excêntricas, com certeza vão querer até parar para tirar fotografia com você. Nós da Voyage, agora a gente está viajando no período do Carnaval, na segunda quinzena de fevereiro. É o inverno deles ainda, assim que a temperatura não vai estar tão elevada, mas ainda é quente. E à noite cai um pouco a temperatura. Se por acaso se for muito friorento, muito friorenta, leve um agasalhozinho leve, nada muito pesado, e principalmente para o avião, porque dentro do avião o ar-condicionado pega pesado, né, muito frio. Mas levem roupa de banho, tá? Porque dá para tomar banho no Rio Nilo, dá para tomar banho na piscina do cruzeiro, que na parte de cima tem uma piscininha. Leve roupa de banho, isso é primordial, e roupas frescas, nada muito pesado, porque realmente faz calor de dia. Apesar de que a gente vai numa época que não faz tanto calor. Se por acaso for entrar numa mesquita, é aquele esquema de sempre. Como eu já comentei no outro vídeo, aquele esquema de sempre, como se tivesse falado várias vezes. Nesse vídeo eu não falei, falei no outro. Se por acaso você for numa mesquita, tem umas regras muito rígidas de se vestir para poder entrar. Meninas não podem utilizar nenhum tipo de roupa marcada, de preferência túnicas, vestidos que cubram você até o punho, só pode ficar a mãozinha de fora. O teu corpo completo até o tornozelo, não pode ser calça muito apertada, nada que marque o corpo, um lenço que cubra a cabeça e o teu cabelo não pode ficar à mostra. Meninos, não pode de bermuda, tem que ser calça comprida e nada de regata, no máximo uma camiseta como essa. Se por acaso você for com uma camisa de manga longa, melhor ainda, tá? Então essas são as regras básicas para você poder entrar numa mesquita. Mas tirando a mesquita, bermuda, camiseta regata, chinelinho, vale tudo, de boas, eles estão muito acostumados com os ocidentais. Se por acaso, repito, se por acaso estiver sozinho, se você estiver sozinha, não exagera muito. Se você se vestir com roupas diferentes das que eles estão acostumados a se vestir, vai chamar atenção, mas se por acaso você está dentro de um grupo organizado, com um guia, etc., você vai passar super desapercebido, ninguém vai prestar atenção em ti, porque você vai estar naquele grupo de pessoas que também estão se vestindo de forma diferente, então não esquenta a cabeça, tá? Como você anda aqui no Brasil, você pode andar lá com toda a tranquilidade, não exagerando, evidentemente. Uma coisa que eu quase que esqueci de falar, dentro do navio tem uma noite que é a noite árabe, que aí você tem que vestir roupas típicas locais.
Mas não esquenta levar isso daqui do Brasil. O divertido é durante a viagem você comprar essa roupa. O que fazer no Egito? Se por acaso você vai com a gente com a Voyage, ou se vai com uma excursão com um pacote fechado, não esquenta a cabeça. Nós da Voyager, eu já tive lá no Egito, então eu escolho a dedo todos os lugares que a gente vai visitar, então você não vai perder as coisas mais importantes que tem para se ver e conhecer, evidentemente, que a gente vai nas grandes pirâmides, a gente vai fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo. Então, se por acaso você for para o Egito, vai por conta própria. Ah, mas não sei o que fazer. Um cruzeiro de pelo menos 3 ou 4 dias você tem que já pré-programar. Ou por agência ou por conta própria. Porque esses cruzeiros vão parando em templos que ficam à margem do Rio Nilo, que foram muito importantes e ainda são por questões históricas, e são passeios que já estão incluídos no navio, você vai conhecendo, fazendo paradas, é muito legal. As grandes pirâmides, inclusive uma delas é possível você poder entrar, mesmo que você não entre, do lado de fora já é impressionante a visita. Você pode ir por conta própria, se por acaso vai dentro do pacote da Voyage, não esquenta a cabeça que a gente já vai levar você até lá. A entrada ao pátio das grandes pirâmides já está incluso. Não está incluso, evidentemente, entrar dentro da pirâmide em si, porque é um pouquinho claustrofóbica, um pouquinho fechada, então nem todo mundo tem o espírito necessário para poder entrar. Já, por exemplo, no Vale dos Reis, é muito legal de se conhecer, aonde foi encontrado a tumba de Tutankhamon, e ali a entrada são amplas e as tumbas são muito bem conservadas, e você vê aqueles desenhos, os hieróglifos muito bem conservados, inclusive alguns com cores, coloridos. É um lugar que você também não pode deixar de visitar. O templo de Abu Simbel, ele fica um pouco afastado de Assuã, mas se por acaso você vai fazer o cruzeiro no geral começa ou termina em Luxor e começa ou termina em Assuã. Então, em Assuã, para o templo de Abu Simbel, em carro ou em veículo, dura umas 3 horas de viagem. Se por acaso, se for em avião, é um pouquinho mais curto. As empresas de turismo oferecem duas opções: ou ir em ônibus, que é mais barato, ou ir em avião, que é mais caro. A diferença de tempo não é tão grande, porque para você poder pegar o avião, você tem que estar com uma certa antecedência no aeroporto. E se você for de ônibus, o tempo que você já está esperando no aeroporto para pegar o avião é o tempo que você já está viajando de ônibus. Então, se você não se importa de andar de ônibus, vale a pena fazer a viagem de ônibus, sai bem mais barato do que de avião. Ah, mas eu prefiro ficar só uns 40 minutos dentro de um ambiente fechado, eu não quero ficar 3 horas dentro de um veículo. Então, vá de avião, é um pouco mais caro, mas para você é mais confortável, é uma outra opção. Mas não deixe de visitar o templo de Abu Simbel, que é um dos mais impressionantes de todo o Egito. Outro lugar que você também não pode deixar de visitar, evidentemente, é o Grande Museu do Cairo, e chegar e ver com seus próprios olhos a máscara mortuária de Tutankhamon, aquela que a gente vê nos livros de história. Realmente é impressionante. Uma localidade que pouca gente visita, mas que também acho que vale a pena se conhecer, é a Alexandria, onde fica a grande biblioteca do Alexandre Magno, e ali ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o grande farol de Alexandria, que evidentemente não existe mais, mas é lá que ficava. E um dos passeios clássicos que as pessoas fazem lá no Egito é o passeio de balão, que é sobre o Vale dos Reis. Ah, mas Marcelo, se eu fizer, por exemplo, eu estou dentro de um grupo de excursão, se eu fizer o passeio de balão, eu perco alguma coisa do passeio? Não, não perde, porque o passeio de balão é feito de madrugada, você acorda muito cedo. Aí depois, quando você pousa o balão, quem não fez o passeio de balão, porque não gosta de altura, não gosta de balão, se junta com o pessoal que fez o passeio e já começa a fazer o passeio ali no Vale dos Reis, ver as tumbas dos grandes faraós, inclusive do Tutankhamon, e toda aquela região, então você não perde detalhe. Então, quem faz o passeio de balão acaba fazendo um extra, um plus, dentro de um horário que as outras pessoas ainda, digamos assim, estão dormindo, porque a gente sai de madrugada. Como se locomover? Gente, lá o sistema de transporte público é quase zero, é bem complicado, tá? Eles têm muitas vans. Você tem que falar um pouco devagar, se por acaso eu falar inglês com algum nativo, porque quem mais fala inglês é as pessoas que trabalham com turismo. Para se locomover, o ideal é o Uber, lá tem, tá? Apesar de que com o aplicativo você deve pagar em dólar, mas compensa, porque os táxis lá são um pouco delicados, você tem que realmente saber fazer a coisa, conversar direitinho, para ele não fazer um caminho mais longo, porque lá também tem disso.
E um outro detalhe também em relação ao trânsito, é muito caótico. Até para atravessar a rua é complicado. Você procura a faixa de pedestre, você não encontra, procura semáforo, não vê. E aí é na cara e na coragem até para atravessar a rua. Mas isso não significa que você tem que ficar preso com medo, não. Tem que sair e se aventurar. Dentro dos grandes bazares, inclusive, mesmo estando em grupo, sai um pouquinho, vai conhecer outras regiões, só tomar cuidado na hora de atravessar a rua em cidades grandes como Cairo. Em cidades pequenas até é um pouquinho mais tranquilo, mas eles têm lá os tuk-tuk deles ali da vida que você pega, eles vão cruzando as ruas, passando por um lado, passando pelo outro, é um cara com uma motoneta e você vai sentado atrás, cabe até de 2 até 3 pessoas dentro desses tuk-tuks motorizados, que você negocia antes de poder pegar. E isso acontece, esse tipo de transporte acontece muito em cidades menores. Mas também no Cairo tem, se por acaso você quiser dar um passeio de tuk-tuk motorizado, existe essa possibilidade. Mas se por acaso vai se locomover, o ideal, na minha opinião, mais do que o próprio táxi é Uber. Mas tenham paciência com a forma como eles dirigem, é caótico. Digamos que a primeira língua do Egito é o árabe, a segunda é a buzino, então você tem que ter um pouquinho de paciência. Outro detalhe para você que está viajando ao Egito por conta própria, não esqueça que Luxor e Assuã estão muito afastados do Cairo, são muitas horas de viagem, então no geral o ideal é você sair do Cairo e ir para Assuã ou para Luxor em avião. A gente da Voyage já tem isso incluso no pacote, então você não esquenta a cabeça com nada, porque esses aéreos internos já estão embutidos. Não esqueçam que lá no máximo uma bagagem de 23 quilos por pessoa despachada dentro desses aviões. Você estando no Cairo, 2 lugares que você não pode deixar também de visitar é o Grande Bazar e a Cidadela de Saladino, que lá também tem uma mesquita. São lugares que você não pode perder. E se você tem tempo sobrando lá no Egito, dá um pulinho, vale a pena também visitar a região do Mar Vermelho. A gente não espera a tudo aquilo, né? Tipo, são praias e é um lugar bem bonito, porque dentro do nosso imaginário popular é aquele lugar onde Moisés pegou, bateu o bastão e abriu um mar, mas não é bem assim, é uma área balneária. Tem vários resorts, você pode fazer passeio de barco, é um lugar muito bonito e é bem diferente do que seria aquela região do Cairo, que é muito ocre e também é muito urbana. Essa região balneária já te deixa até um pouco mais relaxado, é um pouco diferente da imagem que a gente tem dentro da cabeça do Egito. Então é um lugar que vale a pena se visitar, o Mar Vermelho. Bom, gente, então para finalizar, se por acaso você vai por conta própria, eu aconselho fortemente você chegando lá, pegar algumas excursões já pré-organizadas, com guias de preferência que fale a sua língua, porque isso te facilita muito, principalmente se por acaso você for conhecer os templos que ficam às margens do Rio Nilo. Fazer um cruzeiro, tem de vários tipos de navio e vários dias. Se por acaso for em algum templo ou algum lugar que é muito complicado de se entender, é sempre legal ter um guia, porque ele vai te explicando detalhes que você não vai entender se por acaso você for chegar e olhar, não vai entender o que você está vendo. Então o guia vai contar a história do lugar, vai entender os hieróglifos, vai te traduzir a história daquele local e você vai conseguir enxergar aqueles monumentos com outros olhos. Nós da Voyage Club, meninas e meninos que viajam com a gente, não esquenta a cabeça com nada, porque tudo isso que eu falei no vídeo em termos do que se conhecer já está praticamente incluso no pacote. Só são alguns passeios que são opcionais, que seria a visita ao Mar Vermelho, que a gente deixou à parte porque tem gente que não gosta de praia, passeio de balão porque tem gente que não gosta de altura, tem o passeio de barco no Cairo com show, e também tem o outro passeio opcional, quarto, que é a Bucimbel. Praticamente ninguém tem excluso no pacote. Quem vai fazer passeio de cruzeiro pelo Rio Nilo acaba tendo que pagar por isso à parte, porque não está incluso pela distância que está a Bucimbel da região aonde para o barco, que é ali Assuã. Existem outros passeios, tipo som e luz nas pirâmides. Eu não gostei muito, eu achei um pouco esquisito, um pouco fraquinho, tá? Mas também é uma outra opção de atividade lá no Cairo. E é isso. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se por acaso vocês assistirem esse vídeo até a segunda quinzena de fevereiro de 2022, vá no nosso Instagram, Voyager Club Viagens, porque eu vou estar passando o que está acontecendo na nossa viagem
para o Egito, que a gente vai fazer agora, e para Dubai também. Primeiro a gente vai para Dubai antes do carnaval, e durante o período do carnaval a gente vai estar circulando pelo Egito, e aí eu vou postando fotos, eu vou colocando coisas nos stories, e se por acaso vocês tiverem alguma dúvida sobre esse roteiro, vão perguntando. Não vai ser a última vez que a gente vai fazer Dubai com o Egito, assim que fiquem de olho na nossa programação, que a gente vai lançar outras viagens nesse sentido, e vocês aproveitem para poder conhecer como é que é o nosso serviço e como é viajar de uma forma mais cômoda, mais tranquila, mais segura, com um guia brasileiro acompanhando, mais o guia local que fala português, e com tudo já arrumadinho para você não esquentar a cabeça com nada. Chegar, usufruir, sabendo que não vai perder o que o Egito tem de melhor para oferecer, porque tudo isso já vai incluso no pacote, e o que não vai incluso no pacote está como opcional e você escolhe querer fazer ou não, mas o mais importante, o essencial, com certeza já está incluso no pacote. Se você fizer o que já está incluso, com certeza você vai aproveitar o melhor que o Egito tem a oferecer para você, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, quem ficou comigo até aqui, e até o próximo vídeo.